Vamos para a classificação geral. É outra onda, é outra pegada o futebol carioca, né? Então, os resultados aí da última rodada na tela. Pô, o Honda fez o gol com o estádio vazio, mas não adiantou que o Bangu empatou. A classificação geral aí, ó. Aí, ó. Essa é a geral, né? É. Isso. Que nós temos grupo E ela A é relevante. e B, 1 e 2. É, porque Fale o Flamengo pode ser campeão Dos dois da turnos e Taça ainda Rio assim... e não levar o campeato. O Campeonato Carioca tem dessas coisas ultimamente, né? Pô, ano passado foi uma delícia, né? Mas a ideia nesse Ano caso... passado, se me perguntar como é que foi... Jogava, eu já ganhava esqueci. e não acabava, né? Mas então, a ideia é que não se extingua a final em 2 jogos, de 2 equipes grandes, né? Faz algum sentido, vai, mas... Olha o Boa Vista lá em terceiro. Sim, é Voltasse um em ótimo quarto. campeonato. Madureira em quinto. Em sexto, o Botafogo, do Honda, que estreou. Agora, a próxima página da classificação geral. Ah, mas essa é a que vale, né? Pra essa Taça Rio. Isso. Que aí nós temos semifinal e final. Bangui, Não, essa continua Essa é a classificação sequência geral. é a sequência. Portuguesa, Vasco na 9ª posição, sem técnico agora. Macaé, Resende e Cabofriense na lanterna. Agora a classificação dos grupos, produção. Põe na tela aí, por favor. Da Taça Rio, hein? Flamengo no grupo A lidera com 9 pontos. Aí vem Boa Vista, Bangu, Botafogo, Portuguesa e Cabofriense com nenhum ponto. Faltam 2 jogos ainda. Agora estão sendo jogados dentro do grupo. Isso. Então são só 5 partidas. Agora o outro grupo. Grupo B tá lá. Fluminense, que é o líder geral, lidera o grupo B com 9 pontos. Seguido de Madureira, Volta Redonda, Macaé, Vasco com 2 pontinhos e Resende. Dá pra falar em ordem de preocupação aí, né? Qual é a ordem Vasco, de- Botafogo, Fluminense e Flamengo. Falando em ordem... Não que exista preocupação no Flamengo, né? Mas enfim. Tem preocupação com o Mister agora, que testou positivo Perfeito. pro coronavírus. Falando de Essa preocupação esportiva, é, né? Ia fazer temporada? de novo, né? Fez ou não? parece que fez... Foi inconclusivo, né? O primeiro dele. fraco, inconclusivo. Então teria que fazer de novo. Ele fez um terceiro, que é melhor de 3, né? E tá esperando um resultado. Ele estava sem os sintomas do coronavírus. O Zico fez esses dias também e deu negativo. Pelo mesmo contato, inclusive. né? Exatamente. Que foi o cara O vice que... de embaixada. que o Maurício Pet também de teve Gomes contato. também, O Maurício, Júnior. né? Maurício de Gomes. E tem mais um sobrenome. Eu esqueci, a gente falou aqui Mato, no se eu não me dia engano. que o Pet estava aqui. Bom, vamos falar de Vasco e Fluminense, já emendando o caso do Abel. Você disse que tinha uma visão que o pessoal ia cornetar, porque com o Era técnico você disso fala aí, uma coisa, quando você fala outra. Era esse caso agora? O do Abel? Um dos. 1-2. Eu acho que o Vasco necessitava uma mudança no comando. E é um time que praticamente igual ao do ano passado, Rafa. Bem parecido. O time do Vasco mostrava algumas coisas com o Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei sai alegando que, olha, eu vou sair porque eu tenho provavelmente já estava nas mãos uma proposta melhor do Palmeiras. E ele alegou, vou ter os mesmos problemas que eu estou tendo esse ano, eu não tenho perspectiva de melhora. E aí eu estou falando do aspecto financeiro, né, de pagamento. Sim. E aí quando o Abel é contratado, depois é fácil a gente lamentar, pô, mas ele não tinha um elenco bom, ele não tinha... Tinha tinha atraso de salário, a parte política do Vasco atrapalha muito, tal. Mas o Abel sabia de tudo isso. Ou não, Rafa? Claro Quando ele que é sim. contratado... E sabia da situação do ele Cruzeiro não- quando foi também. A apresentação, a coletiva E o teve Vasco não poderia declaração estar sobre jogando isso. melhor com 3? É inadmissível o Vasco pegar... Foi a primeira rodada da Copa do Brasil, foi o Altos, do Piauí, pode ser? O Vasco era um time quase que amador. Os caras estavam, eu vou brincar um pouco com o Rafa, com o corpo do Não Rafa. encosta não, hein, cara. Estavam jogando com o corpo do Rafa. Com Pode falar, mas não pode 15 encostar. minutos do segundo tempo, os caras com 5 palmos de língua para fora. O Vasco quase foi desclassificado num escanteio aos 45 do segundo tempo, que o cara cabeceou livre para fora. O Vasco não pode estar o quê? Nono. No geral. No geral do campeonato estadual. Não pode. O Vasco não pode ficar sem fazer gol como não faz no campeonato estadual. O Cano não pode ser o único cara que bota a bola para dentro. O Vasco não pode ter uma falta de criação, um jogo modorrento, um jogo sem criação, sem imaginação. Ele pode ter suas limitações, mas não pode ser o Vasco que está se apresentando. O torcedor do Vasco não merece. E aí você tem que mudar o comando. E aí não são 3 meses, mas foram 3 meses, com todo respeito, que jogaram no lixo.
não tem uma base formada, não tem uma possibilidade que a gente consegue enxergar de melhora, de evolução. O Vasco não tem nada. Hoje o Vasco é um time, eu estou falando do time, né, dentro do campo, não estou falando da instituição que é gigantesca. E por isso que estou falando que o torcedor não merece estar vendo o que está vendo. Até pelo que foi o movimento da reta final do ano passado, né? O torcedor abraçou o Vasco sem nenhum motivo aparente, né? A movimentação com relação ao número de sócios foi impressionante. E se esperava um cuidado, um carinho com essa construção do futebol em 2020 acima do que a gente está vendo. Porque, assim, é óbvio que o Abel tem a sua parcela e ela é enorme no que diz respeito ao campo e bola. Mas o Vasco não entrega as condições ideais. Já não entregava no passado e é em cima dessa junção de fatores que a gente entende que o trabalho em si não merece ser valorizado. Outro ano desse jeito, até quando melhora com o definidor, né? Sim, mesmo goleiro, mesmo lateral, os mesmos zagueiros. Acho que só mudou o lateral esquerdo. O Guilherme já estava também. É o Henrique. Henrique tem jogado, já era do grupo, já jogava bastante. Os mesmos meios. O ambiente atrapalha absurdamente o que é o dia a dia. Absurdamente. E assim, beleza. Mas aí é o que eu falo. Eu não teria contratado o Abel. Não, a partir daí, o próximo vai apanhar uma barbaridade. Mas é o que eu falo. O Abel, quando é contratado, ele sabia de tudo isso. Claro, então não pode dar uma entrevista quando sai. Mas a parte política é ruim. O Vasco não paga salário. O meu material humano não é bom. Todo mundo sabe. Então não aceita. É a mesma coisa. Quem chegar no Vasco agora, não pode daqui a 2, 3 meses o time tiver ruim, reclamar das mesmas coisas. Eu ainda penso diferente. Tem que pensar, falar assim, eu não posso ir pro Vasco agora, porque o Vasco não me dá condições de fazer um bom trabalho. Eu acho que agora, o Abel... assumir o Vasco agora e depois começar a chorar, mingar, malandro, quem assumiu o Vasco tem que ter coragem, tem que acreditar na capacidade dele de mudar um ambiente, de mudar um time. É que o Abelão não vinha num bom momento para assumir um time nessas condições. O Luxemburgo estava querendo provar alguma coisa. A escolha é mega discutível. E eu acho que o Abel não devia ter se deixado ser contratado pelo Vasco. Né? Fluminense com o Odair, como está na avaliação de vocês? Dos 3 é o que dá melhor perspectiva para a temporada, né? Foi o que apresentou mais elementos nesse momento. Tem jogadores vindos da base que dão uma resposta legal, se movimenta bem no mercado para o que é a situação financeira do clube. Eu tinha uma expectativa de dificuldade para ele encaixar o que são jogadores de mais experiência. Eles trouxeram alguns, a gente falar do Hudson, falar do Henrique, do Egídio, já tendo o Nenê e Ganso, por exemplo. Tem a perspectiva do Fred, o Matheus Ferraz permanecendo no elenco. Então, assim, você precisa equilibrar esses nomes que te dão um suporte legal a uma jovialidade para o time ter um ritmo, até pelo que é o desenho, né? O modelo do Mas ele tem feito, Odair. né? Não, tem funcionado muito bem. Por exemplo, o Ganso não joga com ele. O Nenê rendendo o que está rendendo, ele coloca o Ganso para jogar. E não tem nenhum tipo de atrito. Eu acho que todo mundo está entendendo, todo mundo consegue enxergar que os dois provavelmente não funcionariam em um coletivo dentro de uma intensidade interessante que o futebol pede hoje. E não só o Ganso, o próprio Henrique. Sim, Henrique é um jogador de 34 anos que, para mim, é jogadoraço, mas que também, com um funcionamento mais leve, mais dinâmico, ele já começa a perder um pouquinho para os mais jovens, para o Hudson, para o Iago Felipe. Então, eu acho que o Odair tem tido a capacidade de manter uma harmonia no grupo, deixando jogadores importantes do lado de fora e mostrando para eles que o time pode funcionar de uma maneira, de outra maneira, que vai utilizar aos poucos, nem todo mundo junto. Sim. Então, seu ex-companheiro de Fluminense tem o selo de aprovação Roger Flores, no momento. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem começado bem. E o Botafogo, Rafael Rezende, com Honda, que finalmente estreou sem público? Já teve mudança, né, de comando, e aí já é muito mais difícil fazer uma avaliação mais concreta. A permanência do Valentim era justificada só pela questão da multa. Era um ano de espera pela SA e imagina a complexidade agora, no momento que vive o mundo, de se projetar o que vai ser o futuro do Botafogo, com uma SA que com certeza vai ser atrasada e com um time que foi construído pensando em sobrevivência. Nada muito além. O movimento do Honda já é espetacular, né? Muito mais pelo que ele produz de extracampo até do que pode ser resposta. E não estou dizendo que ele é um mau jogador. Eu acho que ele vai ter bons momentos.
E a gente viu alguns deles, de inteligência, movimentação O test drive do Honda foi bom? na estreia. Foi bom, Ele jogou, foi bom. fez um bom primeiro tempo. Só que Foi muito participativo na fase ofensiva. Né? ele não vai mudar o patamar do time. Só o Honda. E o desenho e a chegada dele ainda implica no que era a função do Nazário, o principal jogador até ali na temporada. Então tem O algumas que questões pode acontecer no difíceis de- Botafogo com o Honda é o que acontece com o Nenê e Ganso no Fluminense. Sim. Apesar de o Nazário é um jogador jovem ainda e pode dar uma dinâmica diferente, né? Pode se encaixar com uma intensidade melhor, porque o Nazário para mim também é muito bom jogador e consegue fazer uma leitura corretíssima da zona central do campo, que é onde ele gosta de jogar. Mas se ele for deslocado para o lado direito, ele vai ter que ter uma dinâmica, uma intensidade melhor. Porque às vezes ele aparece muito bem, mas em determinados jogos ele fica 20 minutos sem aparecer no jogo. Sim. E para um camisa 10, para um jogador de construção, até para ele estar ligado no jogo, ele precisa tocar na bola. A bola precisa passar por ele. Mesmo que seja um tapa de primeira para cá, um deslocamento, uma tabela aqui ou acolá. Mas muitas vezes falta isso nele. E para encaixar os dois juntos, eu até acho que encaixa, e aí volto a falar, por causa da idade, por causa de uma dinâmica, de uma intensidade que ele tem condição de dar, precisa de um entendimento e de um estalo para o Nazário Muito bem. funcionar com o Honda. Por incrível que pareça, nesse aspecto, acho que nem tem muito o que falar do Flamengo, né? Ou tem? Dá pra elogiar um bocado. Dá, isso dá. Porque Faz voltou tempo, depois né? dos outros. Só que o desnível ficou muito grande, né? Então, mesmo tendo aberto mão e conscientemente... Mas minha do princípio de portuguesinha Taça deu trabalho Guanabara, pro Flamengo. Né? Ah, Sim. deu. Ó, minha portuguesinha lá da Ilha do Governador. Deu um susto, rapaz, o Flamengo foi virar, parecia Libertadores, né? Foi virar no finalzinho do jogo. Sim, deu uma apertada no ritmo até para encontrar o resultado. Mas esse eu acho que é o principal problema que pode incorrer nesse grupo do Flamengo na temporada. É tirar o pé em determinados aspectos. O segundo tempo do jogo contra o Fluminense, o Flamengo fez 60 minutos espetaculares contra o Fluminense. Mas e aí interpretou que tinha matado o jogo. E passou 30 minutos sofrendo dentro do campo. Mas em determinados momentos, até porque o Mister não gosta de poupar muito, isso vai acontecer de forma natural contra times menores. Né? Os próprios jogadores mais experientes, eles dentro de algumas partidas, eles vão realmente tirar o pé. E às vezes é até de uma forma impensada, né? É porque o jogo ele te relaxa mais, né? Sim. E fala assim, cara, esse jogo não precisa minha intensidade lá em cima, a loucura que o Mister pede, aí ele não dá um descanso, então... tinha 4 desfalques aí, né? O Gabigol não jogou. O Gabigol mais relevante. O Diego Alves não jogou. Mas voltou o Rodrigo Caio. Voltou o Rodrigo Caio. Jogou o Arão. O Gerson não jogou. O Arão jogou. O Arão jogou. O Gerson não jogou. Acho que o Thiago Maia também não jogou. Também não jogou. Jogou o Diego. Muita gente, eu vi muita gente não, exagero, mas vi algumas pessoas dizendo que esse foi o pior jogo, contra a Portuguesa, foi o pior jogo do Flamengo na mão do Jesus. E o Flamengo cruzou, eu lembro que foi mas aí tem a questão do nível jogo do também, Flamengo né? na mão de Jesus, eu acho que esse não vai se comparar. É o do Bahia. Eu achei pior o jogo do Emelec lá em... O 2-0 lá no Equador. A final da Libertadores o Flamengo não jogou bem também não. Mas não se compara. Não, tudo bem. Lá no Equador, ele poderia ter jogado tudo por água abaixo, porque ele inventou o Rafinha no meio, o Rodinei e o Rodinei na lateral. Tinha acabado de chegar, tomou né? 2-0. Tava cheio de desfalque. O Bruno Henrique fez um pênalti louco, que já estava fora da cabeça, aí arrumaram uma mão numa fase de ataque do Emelec, que aí anularam o pênalti. Aquele jogo foi tenebroso. Mas tinha 3, era o terceiro jogo do... tinha acabado de chegar. Mas eu acho que igualar esse jogo, acho que... É que nesse só pelo nível. É só pelo nível da Portuguesa que a gente sabe também. Então, mas é que parecia outro time. O Flamengo cruzou 22 bolas na área. O ritmo foi abaixo. Foi um negócio O esquisito. time jogou de maneira mais lenta. Mais um intervalo, agora eu já estou com ponto, ouço aqui o pessoal da Nave Mãe